Olá, como é que vai você, meu amigo, minha amiga? Estamos começando mais uma pílula de sabedoria, né? Que são esses pequenos vídeos que eu coloco aqui para você todos os dias no YouTube e no nosso site, para que haja força, para que você tenha no que ponderar, no que fixar a tua vontade de viver, a tua vontade de continuar vivendo. Nós costumamos falar que, como pessoas que estão na Terra para ajudar outras pessoas, nós somos médicos de alma. E é interessante isso, né? Porque você tem médico da carne, óbvio, né? Que é a medicina. A medicina se especializa e cada um se especializa numa determinada coisa. Você tem um dermatologista, você tem um ginecologista, você tem um clínico geral, infectologista. E aí, quando numa oração Deus me falava isso, eu fiquei pensando, né? Médico de alma. Médico de alma, médico de alma. Depois a gente volta lá atrás e tem uma passagem, naquela passagem de Jó, onde Deus fala com o diabo. Deus deixa bem claro para o diabo que ele pode tocar em tudo quanto Jó tinha, só não podia tocar na alma de Jó. Então, quando eu comecei a ver essa palavra aqui na Bíblia, e vem Deus e diz que nós seríamos médicos de almas, eu comecei a entender a importância que Deus dá para a alma do ser humano. Jesus Cristo, ele não morre pela nossa carne, ele morre pelas nossas almas. É muito interessante isso, né? Às vezes não tem um milagre e às vezes Deus não realizou o teu pedido porque você está pedindo coisas puramente materiais. E não é que Deus quer que você sofra com coisas materiais. É que quando a gente fala de coisas materiais, geralmente nós humanos metemos os pés pelas mãos sem fazer uma análise profunda de se aquilo vai dar ou não. Porque, por exemplo, se a gente gastar só o que a gente tem, nós nunca teremos problemas financeiros. O problema financeiro se dá quando você gasta mais do que aquilo que você tem. Então, juntando o que Cristo disse, buscar primeiro as coisas do Pai, que todo o resto vos será acrescentado. Juntando com o que está escrito lá em Jó, que Deus está preocupado com a tua alma. Juntando que Deus disse que eu sou o médico da alma, a mensagem de hoje para mim e para você então é que é necessário você cuidar da tua espiritualidade. É que é necessário você começar a entender que esse corpo que nós temos depois de morto, ele é colocado embaixo da terra e ele não vale nada. Teve agora, né, esse problema lá nos Estados Unidos das ventanias que teve lá, né, ventos a 300 km por hora, né, dos tufões e por aí vai. E é impressionante que aquelas casas pareciam de papelão, os carros uns amontoados aos outros. E aí, quando eu vi aquelas imagens, eu falava para Deus: quando nós humanos vamos entender isso? Quando que a gente vai entender que a questão de nós termos carro, casa, de trabalharmos, de pagarmos dívidas e de tudo isso é uma consequência natural da própria vida? E quando que nós, como humanos, vamos realmente nos preocupar com o que é verdadeiramente um tesouro? Que são o quê? Teus sentimentos, os teus sonhos. Deus acabou de falar, a tua espiritualidade, a tua alma. É por isso que você tem lutado hoje? É por isso que eu tenho lutado hoje? Ou será que nós temos lutado, como a maioria das pessoas fazem aí fora, por coisas que vão passar? Porque é uma luta ferrada. A luta pela sobrevivência na Terra é uma coisa impressionante, é uma saga, né? Dá pra você fazer aí milhares de filmes. A saga do ser humano, a saga pela busca da sobrevivência diária. E aí, quando a gente fala de alma, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de tudo isso, vem uma outra questão, um pouco mais profunda. Será que estamos cuidando de nós de verdade? Será que hoje você tirou um tempinho para cuidar do maior bem que na face da terra que é você? Será que você meditou, fez uma oração um pouco mais demorada com relação a você? Não com relação a pedir. Muita gente acha que oração é pedir. Oração é estar em contato com Deus. Oração é estar em contato com Deus. Quando eu falo da questão do pedir também, vem um outro questionamento. Será que Deus não sabe o que eu preciso? Será que Deus não sabe o que você precisa? Será que Deus, na sua magnitude, na sua grandeza, na sua excelência de ser, Ele não está vendo o que eu estou passando? Ele não está vendo o que você está passando? E se nós temos livre-arbítrio, será que Deus de repente não vai até te deixar que você sofra um pouquinho, só para ver até onde você vai? Porque Deus, Ele é o próprio milagre. Então, no meu ponto de vista, funciona assim. Se vai ter destruição
Deus não vai deixar você ser destruído. Ele não vai deixar você ser destruída. Então, quando chegar realmente a destruição, Ele vai operar, Ele vai fazer alguma coisa por você. Ele vai determinar que você vai receber vitória. Ele vai determinar que você vai realmente conquistar, que você vai realmente receber, que você vai realmente fazer tudo isso. E assim, bem-vindo, bem-vinda, porque você de repente pode estar aí na rádio do Rio de Janeiro, ouvindo a gente. Você pode estar na nossa rádio de São Paulo, você pode estar me assistindo ou assistir esse pedaço aqui na Rede TV, você pode na NGT, na CNT, sei lá onde. O importante é você entender essa mensagem, o importante é você entender que Deus ele está dando uma aula para mim e para você, para que você se preocupe um pouquinho mais com as coisas que realmente são grandes na tua vida. E que você pare de se preocupar com as coisas que hão de passar. Porque é exatamente por causa disso que as pessoas valorizam às vezes mais o mal do que a Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? Eu já falei disso aqui outras vezes para você. A esperança não pode morrer. Tanto é que aqui num pedacinho, ó, aqui na palavra, em Isaías 63, aqui no versículo 7, tem um texto que diz assim: ações de graças, confissões e súplicas do povo de Deus. Aqui no versículo 9, olha que coisa interessante. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. É tudo que eu estou falando agora para você. E é interessante porque eu não estava buscando aqui a palavra, eu já tinha recebido a palavra em mim. Eu estava aqui passando a palavra para você que está na internet, que está no YouTube, que está na rádio, que está na TV, que está em qualquer lugar comigo. Deus já tinha colocado no meu coração que era para você cuidar da tua alma, que era para você buscar espiritualidade. Deus mandou com que eu falasse, porque você sabe que eu não falo assim, né? Geralmente eu falo berrando, eu falo gritando, eu falo, porque quando Deus me toma, sei lá o que acontece. Só que aí no meu coração Deus falou: não, fala mais manso agora, fala mais devagar, porque eu quero que meus filhos degustem esse ensinamento, eu quero que meu povo deguste essa sabedoria. E a Bíblia aberta aqui na minha frente, daqui a pouco no meu coração Deus fala: bate o olho no versículo que tiver diante de você. E eu bati. E é esse versículo aqui que Deus está falando que no momento da necessidade, no momento que você necessitar, no momento que você precisar, Deus vai enviar o anjo dele. E quando a gente fala de Deus enviar o anjo dele para te proteger ou para te ajudar, é impressionante, mas Deus enviou o anjo dele para proteger a Jesus Cristo, para servir a Jesus Cristo. O que a Bíblia fala, né? Que depois que Jesus Cristo foi tentado 40 dias e 40 noites, os anjos de Deus o serviram. Foi o anjo de Deus que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó. Foi o anjo de Deus que avisou a Maria que ela estava esperando Jesus Cristo do Espírito Santo de Deus. Então no Salmo 91 diz: aos teus anjos darei ordem ao teu respeito. Aliás, eu acho que dificilmente tem algum texto na Bíblia que Deus não fale do anjo poderoso dele, do anjo que Deus envia para cuidar do seu povo. Então Deus é um Deus presente, Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus que vê você no sofrimento e que não faz nada. O problema é que Deus conhece o teu futuro e você não conhece. O problema é que Deus conhece o meu futuro e eu não conheço. Então às vezes a gente está passando por situações calamitosas agora e você pensa assim: nossa, mas a situação calamitosa que eu estou passando agora, como é que eu vou fazer, né? De que forma que eu vou resolver? De que forma que eu vou entender? De que forma que eu vou... E daqui a pouco vem Deus e Ele transforma isso, vem Deus e Ele resolve isso. E aí você fala: poxa vida, então Deus estava comigo, mas eu não estava vendo. Deus estava comigo e eu não estava sentindo. Deus estava comigo e eu não estava entendendo. Mas Deus estava contigo. Deus estava contigo. É isso que eu acho de mais grandioso. Deus, Ele não deixou de estar com você. Ele estava com você. Aliás, Ele está com você. Então essa pequena pílula de sabedoria de hoje, no nosso site eu vou pedir para ele colocar um hino. O hino que eu vou pedir para ele colocar aí para você que está no rádio também, aí no Rio de Janeiro, por um exemplo. Vamos colocar que as muralhas de Jericó caíram, porque se Deus está falando de anjo, Deus está falando de poder, Deus está falando de te proteger, significa que tudo de maléfico vai ter que cair diante de você, porque você vai vencer. Deus está falando isso. Então vamos pedir para ele colocar um hino agora. As muralhas de Jericó vão cair. E para você que está na internet, que está no YouTube, não dá para colocar o hino por causa de direitos autorais. Você fica só com o finalzinho disso que eu estou dizendo para você. E amanhã a gente está de volta aqui para te dar mais pílulas de sabedoria. Para você que está na rádio, você continua comigo agora e a nossa programação segue. Você chorou, você pediu,
Tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. Aleluia. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando o adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor, tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando o adorava. Por um filho ela clamava e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente.